pessoal, voltamos com o nosso podcast Tasso Conta e vamos falar de um assunto muito legal hoje, ligado à minha área, mas mais ou menos, tá? Com um convidado muito especial, um amigo aqui, que a gente vai ter um papo bem descontraído sobre também aqui a atuação dos advogados na área da advocacia imobiliária, gente. E o nosso convidado, já foi convidado em outros momentos, em outros programas, é Alencar Ferrugini. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele já já. Primeiro, eu queria pedir para vocês não deixarem de curtir as redes sociais da Tasso, né? Onde a gente tem lá todo o nosso podcast, tanto em cortes quanto o programa completo, YouTube, LinkedIn, né, o TikTok, o Instagram, o Facebook. Você pode entrar lá que você vai ver todos os detalhes do nosso podcast. As fotos também, dados dos entrevistados. Então, lá tem todo o conteúdo que com certeza vai agregar bastante na sua vida, que esse está sendo aqui o nosso objetivo. Bem, nosso convidado de hoje, como eu comentei, é Alencar Ferrugini. Vamos falar um pouquinho sobre o Ferrugini. Eu não vou chamar de Alencar, não, que eu vou esquecer no meio do caminho, que eu só conheço o Ferrugini. Bem, Ferrugini é advogado com 20 anos de atuação na área do direito imobiliário e especializado em contratos, corretor de imóveis e pós-graduado em direito imobiliário. Ele já atuou como conselheiro estadual da OAB de 2019 a 2024, foi presidente e vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, que foi assim, inclusive, que eu conheci, no evento em Vila Velha, diretor de cursos da ESA e coordenador do Núcleo de Direito Imobiliário da ESA, diretor-geral de comissões da OAB também, 23 a 24, e vice da Comissão de Fiscalização da Advocacia da OAB. Esses são os cargos que você já atuou, né? Quase todos. Quase todos, né? Bem, gente, a gente está aqui para tratar de um tema. Ferrugini, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado tá? a você. A gente tem esse objetivo desse podcast, a gente gerar realmente conhecimento, né? E um network aí para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre os temas, né, diversos. O que a gente menos fala aqui é de contabilidade, apesar de ser o Tasso Conta, a gente conta tudo, menos coisa contábil, que é uma coisa do dia a dia. É verdade. Nosso objetivo aqui é contar outras coisas, né? Perfeito. Então, semana passada a gente esteve aqui com o secretário da Fazenda falando sobre reforma tributária e hoje um tema que você está trazendo que é muito legal, a gente nunca trouxe, que é sobre a atuação do profissional na advocacia imobiliária, né? Então, fala um pouquinho para mim. O que você quis trazer? Por que você quis trazer esse tema? Foi por causa dos novos advogados já no mercado? Por que você trouxe um tema? Eu estava comentando aqui nos bastidores com eles antes, pessoal, que eu nunca ouvi assim, um advogado falar, eu sou especialista em advocacia imobiliária. Uhum. Primeiramente, muito obrigado, Carlos, por me convidar. Eu acho que é muito legal você vir para cá falar um pouco sobre o seu dia a dia, falar sobre a sua profissão, essencialmente com a pessoa que compõe, né? Eu falei com você, né? A contabilidade, eu acho que a advocacia tem que andar sempre juntas. E é importante quando você também fala para o seu colega e fala para a sociedade. E esse foi o motivo de eu passar esse tema. Porque é importante que a sociedade, Carla, entenda que existe um advogado que trabalha num ramo específico do direito, né? E ele é moldado para isso. E é importante que a advocacia também entenda que existe um ramo do direito, um ramo da advocacia, porque eu costumo entender que direito imobiliário não é um ramo do direito, é um ramo da advocacia, onde você tem que se envolver com várias matérias do direito. Então, eles chamam lá direito imobiliário, mas para mim é advocacia imobiliária. E é importante a gente fazer essa troca. Uma para a sociedade, para entender que existe um advogado especializado nisso. Eu te falo porque muitas e muitas vezes as pessoas vão no meu escritório porque, eu contratei um advogado amigo meu. Não, existe advogado da área de direito imobiliário que estuda isso e entenda. Tem que estudar muito. E muitos advogados, colegas meus, que querem, Alencar, eu quero advogar na área imobiliária. Qual área? O que eu faço para ser advogado da área imobiliária? E aí é importante a gente trazer isso porque é uma troca. Uma para a sociedade e outra para a advocacia. Perfeito. E quando você fala de atuação profissional, a gente tem um briefzinho aqui. O que mais impacta para eu definir um ramo? Porque o que acontece, Ferrugini? A gente sabe, por exemplo, eu sou especializada na área imobiliária. Por quê? Porque é uma coisa que eu tive mais afinidade, que eu mais gostei, achava... na verdade, é porque eu queria ser engenheiro, já falei isso aqui algumas vezes. E aí meu pai não deixou eu ser engenheiro, que antigamente a gente não escolhia o que a gente queria ser, né? Tem que ser o que seu pai quer. Sim. E aí eu quero fiz mestrado em engenharia de produção. Eu falei, cara, eu gosto dessa área. É uma área que me cativa, porque é uma área que trabalha com uma entrega de resultado muito importante para as pessoas, sim, que é o seu imóvel. Sim, né? Sim. E isso é uma coisa que me contagia mesmo. É um conjunto de ações. Então, a contabilidade, para mim, só para fazer um paradoxo para você entender o que eu quero abrir a pergunta, eu vou lá na obra e vejo a obra acontecendo. Eu vou lá na obra, Carla, como contadora, e
ando pela obra e vejo o produto, aquilo sendo construído. Sim. E eu vejo que aquilo, muitas vezes, não está sendo refletido na contabilidade, porque tem alguma coisa ali que, nesse caminho, se perdeu. E eu consigo dizer para o cara da empresa, ó, aquilo que você já progrediu lá de obra, não é a mesma coisa que está no contábil, acho que tem alguma coisa errada. Vamos conversar de novo para entender? Eu consigo ver os clientes e ver o volume de venda. Eu consigo enxergar o volume de rentabilidade da empresa. Então, para mim, é muito mais que só um resultado contábil, é uma vivência do negócio. Para ser advogado da área imobiliária, é a mesma coisa? É parecido. E é importante que as pessoas também entendam isso, né? Eu costumo dizer que as pessoas só entram no escritório de advocacia quando tem problema, não é isso, cara? Ninguém entra no escritório... Não deveria ser, mas a maioria das vezes é. Foi exatamente onde eu queria chegar. A advocacia do setor imobiliário, ela trabalha exatamente evitando riscos, evitando com que as pessoas tenham problemas. Mas normalmente acontece o contrário. A advocacia imobiliária, ela trabalha quando os problemas existem. Então é importante as pessoas veem a advocacia imobiliária, de repente, como uma forma de minimizar os riscos, às vezes, de um negócio, de minimizar os riscos no dia a dia de uma relação condominial, porque a advocacia imobiliária ela trabalha em diversas frentes. E aí, quando o advogado, aí vão para o advogado. Quando o advogado me procura, o colega mesmo me procura, fala assim, cara, eu quero ser um advogado especializado em direito imobiliário. Por exemplo, você é uma contadora especializada no ramo imobiliário. Então, dentro da contabilidade, você se especializou em uma área. Na advocacia imobiliária, já é o contrário. Na advocacia imobiliária, você tem que ver em qual área você quer atuar. Por quê? Há diversas áreas do setor imobiliário que você pode trabalhar. Por exemplo, existem advogados que só trabalham com incorporação, fazendo um memorial de corporação, que é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça danada. É uma dor de cabeça. Então para poder desenvolver aquele trabalho, que é burocrático demais, você tem que entender muito da legislação 4.591, que trabalha sobre corporações imobiliárias, é importante que você tenha um advogado que trabalhe com isso. Existem advogados, como é o caso que eu trabalho especificamente, com contratos imobiliários. Poxa, contrato imobiliário é contrato de compra e venda, aquisição de terreno. Contrato de compra e venda. Contrato com cliente e contrato com parceiros também. Isso. É o dia a dia. Às vezes as pessoas entendem que contrato de compra e venda ou contrato de locação é aquele contrato que você pega um molde lá na casa de alguém, do amigo, pega no Google, um amigo, um colega. Não, gente. A coisa é muito séria quando dá problema. E já foi assim, tá, gente? Mas hoje em dia não é não. Isso já até foi. Não, mas hoje em dia não é não, porque hoje em dia, como o Ferrugini comentou, detalhes fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença. Hoje a gente vive num país onde a economia oscila dia a dia. Então, o advogado que trabalha, por exemplo, na minha área de contratos, ele tem que ter uma previsibilidade daquilo que pode acontecer. Eu até chamo isso de engenharia contratual. Os colegas meus até brincam, você vai ver ser engenheiro ou advogado? Não. A gente tem que ter uma previsibilidade, tornar as cláusulas de contratos inteligentes, prevendo condições contratuais que podem ocorrer no dia a dia. Não ocorreram ainda, mas pode acontecer. A qualquer momento. Tipo, se eu vou fazer a locação de um imóvel, tá previsto lá que eu vou pagar um valor para pintura, eu vou entregar o imóvel do jeito que eu recebi. Ah, mas não, tá escrito que você tem que entregar o imóvel do jeito que você recebeu. Tá, mas qual foi o jeito que eu recebi? Sabe essas coisas bobas assim? Não, você quer ver que pra gente é uma bobeira, mas pode impactar de repente 3, 4 mil reais a mais. Eu vou falar um negócio que é a maior tragédia do setor imobiliário nos últimos 5 anos foi a Covid. Os contratos de locação não tinham previsão para isso. E aí, como é que fazia? Vários advogados fizeram várias teses, teoria da imprevisão, teses mirabolantes para poder arranjar um jeito de diminuir as relações contratuais, mas no final das contas ninguém chegou a lugar nenhum, os contratos tinham que ser mantidos, tinha que sentar no acordo. Então, olha só, uma coisa assim, por que não prever no contrato que, em caso de uma pandemia, os valores da locação se suspendem um período tendo uma diminuição do percentual para evitar com que não somente aquele que é o locator, como também o locatário, tenha uma tranquilidade de saber que o contrato cedo ou tarde volta a ser o que era antes. O que acontecia lá atrás... Um desastre natural também, né? Um desastre natural, um problema. Então, essas previsibilidades não tinham na cabeça das pessoas. E aí houve uma série de fatores. Então, são coisas... É para isso que a advocacia contratual serve. Especializa nessa área. Por exemplo, contratos. Você falou uma coisa interessante que é condomínio, né? Que é uma prática pouco utilizada. Porque sempre tem problema e aí as pessoas não têm uma relação contratual, por exemplo... ideal com as administradoras de condomínio. Esse eu já fui subsíndica. Esse é a grande enxaqueca. E eu falo para a sociedade. Bom seu programa é para isso. Nunca contrate uma administradora que venda serviço jurídico casado. Nunca contrate. Mas você sabe que a maioria é assim, né? Eu sei que a maioria é assim. Inclusive, foi por causa disso que eu fui o vice-presidente da Comissão de Fiscalização em Práticas Ilegais contra a Advocacia.
que eu desenvolvi um trabalho dentro da ordem na época, que era exatamente evitar com que as administradoras de condomínio vendessem serviço jurídico, porque era casado, no preço baratinho. E o problema é que o barato sai caro na hora dessa. Por quê? A função da advocacia condominial é verificar as relações que ocorrem entre os moradores e o síndico, entre os moradores e também as relações entre o condomínio e seus prestadores de serviço. Numa hora que uma administradora de condomínio estiver cometendo algum erro, algum equívoco, ou se não, cometendo algum ato de má-fé, o que deve fazer o escritório de advocacia no momento desse? E olha como é complexo, gente. Ele falou de síndico agora. Não existe contrato com síndico e deveria ter. Na verdade... porque ele é responsável pelo Código Civil, inclusive. Isso, ele é responsável pelo Código Civil. Então, essa relação, normalmente, a Convenção de Condomínio prevê as responsabilidades e os deveres do síndico, que o Código Civil também traz. Mas a gente chama, né, que é um contrato, né? A gente chama de ato-norma, porque você entra no condomínio sem ter assinado o contrato. Então, esse contrato, essa convenção de condomínio, ela se torna uma regra entre as partes sem você ter aderido. O fato de você ir para o condomínio, você adere de forma automática àquele ato-norma, que não é chamado contrato. Nós já mencionamos 3 ramos aqui, tá? Só nessa do condomínio você tem relação contratual com a administradora, relação com o síndico, relação com os fornecedores, relação com os condôminos. Exatamente. Isso tudo a advocacia ela pode contribuir, né, Alencar? Mas de forma especializada, né? Especializada. Por isso que os advogados me procuram, Alencar, eu quero ser um especialista em direito imobiliário. Eu falei assim, então você vai ser um gênio. Como assim, Alencar? Eu falei, gente, vocês não têm noção o quanto esse setor da advocacia ele tem a oferecer. Advogados que é especializado em terreno, em aquisições lotes, e negócios de em loteamento. Tem advogado que só trabalha com regularização fundiária. Tem advogado que só trabalha com área rural. Só trabalho fundiário. Eu sei que é um mercado que cresceu muito nos últimos anos. Cresce muito, possivelmente. Inclusive aqui, em Vila Velha, tem muitas regularizações para fazer. Existem advogados que só trabalham em terreno rural, em área rural, para regularizar as questões rurais, porque a legislação é muito pesada para as questões envolvendo terreno imóvel rural. Sim. Você não pode trabalhar com loteamento em área rural. Então, existem advogados que estão só trabalhando e ganhando muito dinheiro com isso. E tem advogados também que deve ter especializados nessa parte ambiental, né? Também para a questão de liberação dos loteamentos, né? Sim, sim. Das construções, só para essas regularizações todas. Né? Quando o advogado dessa área trabalha, por exemplo, no caso da incorporação, no caso do loteamento, eles têm todo esse arcabouço. Ou seja, só para vocês terem ideia, enquanto eu estava falando com você, enquanto um tributarista estuda direito tributário, enquanto um criminalista estuda direito penal, enquanto um trabalhista estuda direito do trabalho, um advogado que atua nessa área que você está falando, ele tem que saber direito de empresa, direito tributário, direito ambiental, direito das coisas, direito contratual, questões de município. Por isso que você comentou cartório, que não é o direito imobiliário, né? O direito imobiliário ele está aqui, mas eu tenho várias advocacia, na realidade, advocacia imobiliária. Isso. E aí, imagina um advogado dizer para você que é especialista em direito imobiliário. Não, sou especialista. Gente, o homem é fenômeno. Um fenômeno. Não, pelo que você está falando, é mesmo. E, Alencar, me fala um pouquinho sobre a estratégia, né? Eu estou iniciando minha carreira e eu quero iniciar na área imobiliária. Qual vai ser a estratégia dessa pessoa? Olha, na advocacia a gente costuma dizer que quem escolhe a nossa área é o cliente. Né? Então, eu me vi da área contratual porque eu trabalhei com muitos contratos e hoje a Ferrugini... Criei expertise em contratos, mas hoje a Ferrugini Advogados Associados, como a gente já estava no ramo imobiliário, ele expandiu. Então, a gente trabalha com... setores. Hoje a Ferrugini Advogados ela não é full service na área imobiliária, mas trabalha em diversos setores da advocacia imobiliária, e incluindo condomínio, contratos, regularização, questão envolvendo regularização de lotes. A gente trabalha também com algumas questões envolvendo disputas contratuais em corporações imobiliárias. É uma questão muito séria hoje, né? Só vi quando tem permutante, isso daí é uma dor de cabeça do caramba. Então, ultimamente a gente foi contratado, inclusive agora a gente está sendo contratado para poder fazer planejamento de questões envolvendo empreendimentos imobiliários. Então, eu quero desenvolver isso. Então, a gente vai tentar levar o negócio de um ponto de vista onde você consiga até faturar o incorporador, ou se não incorporador, consegue faturar mais dentro daquilo que a gente fizer o planejamento. Entendeu? Planejamento é uma palavra que eu gosto muito, sabe? E que os empresários detestam. Não gosto muito. Porque demanda tempo, organização e disciplina. Isso. Né? Então, teve uma área do direito que os advogados imobiliários também estão faturando muito, a área de planejamento acessório.
É uma área O pessoal fala umas besteiras, né? Hold vai acabar não, gente. Tá? Hold é só um nome bonitinho. Empresas com sucessão vão ter pro resto da vida, porque sempre alguém vai morrer e vem alguém depois de você. Então, eu não aguento quando as pessoas falam essas besteiras. Eu acho a puta de besteira. Hold não vai acabar. O que vai acabar é aqueles planejamentos em mequetrefe de TCMD. Isso vai acabar, tá? Mas fora isso, tem muita coisa. Tem muita coisa. Hold, sucessão familiar nunca vai acabar, a não ser que você seja o único no mundo. Aí Ó, você vai pra você acabar. ter ideia, ó, olha só, o advogado que trabalha nessa área ele tem que estudar empresas, tributos, contratos, porque existem planejamentos, sucessões e família. Até porque nem todos os planejamentos sucessórios viram holding. Às vezes você faz um outro mecanismo jurídico que, de certa forma, não precisam ser computados numa holding. Popular, né? Mas as pessoas confundem muito, né? Falou em planejamento, as pessoas... Tenho conhecido meu que me eu quero montar holding. Calma, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu concordo exatamente com você. Por isso que o ramo é tão vasto que ele está falando. Eu achei uma coisa interessante que você colocou aqui, que foi quais as transformações urbanas e econômicas influenciam diretamente na questão do serviço jurídico da área imobiliária. Eu gostei desse link. Quais são as transformações que podem interferir? Quando você... Estou beneficiar, de repente, né? Eu costumo... Eu tenho uma história que eu conto, você tentar ser bem breve aqui, que o ex-presidente da OAB me chamou para poder almoçar com ele e falou assim, mas Alencar, o que é advocacia imobiliária? Eu brinquei com ele, falei, advocacia imobiliária é tudo. Mas por que é tudo? Falou, onde você botar o pé, onde você dormir, onde você acordar, onde você comprar uma roupa, onde você comprar uma comida, onde você comprar um refrigerante, você tem advocacia imobiliária, porque ou esse lugar está alugado ou essa roupa foi comprada numa empresa. Está dentro de um imóvel. Então, o impacto que a advocacia imobiliária, o impacto do setor imobiliário causa no ambiente urbano é gigantesco, né? Se você lembrar, na década de 80, o que era a Praia da Costa? O que é a Praia da Costa da década de 90? O que é a Praia da Costa hoje? Hoje a gente nem fala mais em Praia da Costa, a gente já fala em Itaparica já. O que é Itaparica? O que era Itaparica? O que era o bairro Jockey? O que era Vitória? Então, a advocacia imobiliária, de certa forma, e como todo o setor imobiliário, eles transformam todo um ambiente urbanístico de uma forma que a gente tem que entender a responsabilidade que a gente tem com a sociedade. Porque a gente está vendendo sonhos. E isso que é importante. A gente teve um podcast aqui com o Patrick Canal e eu falei sobre isso. Eu falei que o setor é tão importante porque a gente vende sonho, né? Então a pessoa dedica a vida inteira dela para comprar alguma coisa, para deixar para o filho ou para ser a renda da família. E isso é muito importante, tem que ser cuidado com muito zelo. Você também colocou uma coisa bem legal aqui, que foi sobre a advocacia preventiva, que é algo que eu sempre defendo junto aos meus clientes. Eu falo, cara, por que você tem que esperar o problema acontecer? Né? Então, assim, a gente como contador, inclusive, queria aproveitar, fazer um desabafo, sabe, gente? A gente não é advogado, a gente é contador. Então, o cliente tem que parar de confundir a gente como advogado. Ele contrata o advogado, manda o advogado fazer o contrato e manda pra gente. Dá uma olhada, ver se está certo. Porra, você não contratou o cara, eu vou olhar, você pagou o cara para fazer o contrato, você me manda para eu ver se tá certo. O que eu posso ver é a parte contábil, mas, bicho, não é a parte, sabe? E são muitas coisas. O mercado imobiliário, ele é muito... Por isso que eu achei legal essa preventiva. O mercado imobiliário, ele é muito inovador, criativo. Então, cara, cada hora, até hoje, quando é que foi o corretor associado? 2019? 2015? O quê? Corretor associado, quando mudou a legislação. Acho que foi 2015 que foi 2015, né? Mas aí, mais mesmo ou assim, menos. Mesmo assim, aí depois de 19 deu uma consolidada. Então, isso. até hoje tem gente que faz isso errado. Então você vai lá, vende um imóvel. Por que a preventiva é importante, gente, que ele comentou? Você vende um imóvel e você coloca no imóvel, preço, 500 mil. Aí daqui a pouco liga o cliente. Eu tive um distrato e o cliente quer que eu devolva a comissão. A legislação diz que não precisa. Não, calma. Cadê o seu contrato, filho? Então, seu contrato diz o quê? O meu contrato diz assim, Carla, 500 mil sendo X mil o imóvel e desse imóvel X mil comissão. Tá, mas para mim é 500 mil. Você não está dizendo que a receita não é sua. Você está desmembrando essa receita no que é seu e que você vai destinar. Exato. Na boa, para mim, está incompleto. Você tem que pegar a lei lá e dar uma olhada e ver o que ela diz dentro do contrato, o que tem que ter, quais as cláusulas que tem que ter, qual a parceria que você vai ter com esse corretor, se ele está emitindo nota para o cliente, né? Porque você não pode emitir nota para você. Então, uma coisa tão, para mim, na boa, para quem no mercado imobiliário é tão
Eu sou corretor. Banal, né? Eu sou corretor e advogado, até brinquei. Primeira coisa, é fazer uma pergunta. Quantas vezes um cliente seu já te pediu um contrato de locação para você preencher para ele? Para preencher nunca, que eu sou meio malvada, mas para analisar várias vezes. Várias vezes, né? Depois de analisado, feito por um advogado. Mas olha Semana só. passada mesmo eu recebi dá uma olhada, ver se esse contrato aqui, exatamente em relação a isso. Isso. Falei, desculpa. Gente, assim. a gente vê isso lá, a gente vê muito, vem muitas coisas de contador, mas porque as pessoas, o Carla, elas querem, veem o escritório de advocacia como custo. E eu falo com os meus clientes fixos do escritório. Você tem que entender que o escritório de advocacia, você não pode ver ele como custo, tem que ver como possibilidade de majoração da sua receita. Então as pessoas não conseguem enxergar nisso. Outro dia um contador, eu até falo, um dia eu estava conversando lá no meu escritório, a diferença das coisas. A pessoa compra um imóvel, paga R$2 milhões no imóvel. 2 milhões. Aí eu vou chegar à conclusão por causa dessas questões de prevenção. Pagam 5% ou 6% ao corretor de imóveis, mas não quer pagar para o advogado analisar o contrato 2 mil. Agradece, chora, abraçado no corretor, que está feliz porque realizou o sonho da advocacia, da vida dele. Mas acha que o advogado é caro porque cobrou 2 mil para ler um contrato, para fazer um 100 mil contrato. para o corretor. E feliz. Então, esse é uma grande dor da advocacia imobiliária, porque Da contabilidade também, estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. É difícil. Então, e eles não estão entendendo que se esse negócio der um problema, gente, é muito pior. O sonho vira pesadelo da noite para o dia. E eu vou falar uma coisa para você. Hoje, 80% da minha receita no escritório, da área, a parte imobiliária, que a gente faz trabalhista, faz família também e tal, mas 80% da parte imobiliária vem de pessoas que têm problema e que pagam caro para resolver o problema agora. Deveria ser o inverso, né? Pra gente ia ser ruim, né? Porque resolver Ia problema também menos. é bom, né? Que a gente ia ganhar menos. Ia ganhar menos. Ô, Alencar, você também fez um brief, você falou de multipropriedade. Tem uma advocacia dentro da imobiliária, um ramo especializado para multipropriedade? Existem advogados que têm interesse de trabalhar com multipropriedade. O grande problema da multipropriedade, primeiro, existem poucas questões envolvendo multipropriedade, inclusive aqui no estado do Espírito Santo. Pequena. A legislação é até fácil de resolver. O problema não é a legislação, o problema não é o mercado. O problema são as pessoas entenderem a multipropriedade. Que a gente chama de time shift. É diferente, entendeu? Você tem um período de utilização daquele espaço. Começou entendeu? a lançar alguns agora, né? Lá em Pedra Azul e tal, que o povo não está muito acostumado. Não está acostumado. Capixaba não gosta de dividir, gente. A única coisa que eu sei que dá certo mais ou menos aqui no Espírito Santo é lancha. E olhe lá. E olha lá. Mas qual a vantagem da lancha e a diferença da multipropriedade? É porque na lancha você pode pegar a hora que você quiser. A multipropriedade você tem aquela semana ou aquela quinzena que está disponível para você aquela data. Fora isso, você não pode. Fora isso, você não pode. Às vezes essa semana, essa quinzena não está numa semana que você está tirando férias. Às vezes essa semana, essa quinzena não pega no final do Isso é lá no contrato. Isso está lá no contrato. Né? Na verdade, é feito dentro da matrícula, várias pequenas matrículas, até a quantidade de pessoas que está suportada dentro do tempo dividido. Mas o Espírito Santo não está acostumado com isso ainda, né? Na verdade, eu vou te confessar, não é o Estado. Eu acho que é a nível nacional. As pessoas não se adaptaram ainda com uma situação como essa. Você tem que haver uma disciplina para a pessoa entender. Mas o contrato da empresa também não é feito corretamente. Eu atendi uma empresa do Piauí que o contrato não estava certo. Aí eu fui pegar a lei de multipropriedade para ver o que tinha que constar no contrato. E é super complexo controlar isso na contabilidade. Que você tem um imóvel 101 que tem 10 donos. É isso aí. E aí, como é que eu vou colocar? Eu tenho que entregar de imóvel. Eu tenho que entregar de imóvel, né? A empresa vai entregar de imóvel, ela vai prestar informe de rendimento para o cara. A escritura vai sair como? Então, assim, quem comprou não tem conhecimento e quem está vendendo também não tem conhecimento para explicar, porque não foi orientado lá atrás. Então, aquilo falou, por isso que eu falei, a preventiva, ela é muito importante nos casos de imobiliária, em todos, mas eu acho que imobiliária é mais porque envolve uma dedicação, um recurso financeiro muito alto. Que você só vai ter entrega dele daqui a 3, 4 anos e você deixar para ver o problema lá, como é que se altera um contrato de compra e venda lá atrás? Não tem como. Era. O acordo já está feito. E, Carla, é uma série de fatores. E voltando à questão preventiva. E eu falo para todas as pessoas, procure um advogado. Outro dia um corretor me chamou. Vendeu um imóvel, eu disse, não posso falar o nome do corretor, nem posso falar o tipo de negócio. Estava vendendo um imóvel de R$5 milhões, comissão de R$250 mil. Só que, quando chegou para a gente, a situação do contrato em si estava bem atrapalhada, porque é uma coisa que normalmente não se faz, né? O vendedor estava cedendo a posse do imóvel antes
do adimplemento absoluto do contrato. E a gente, né, o corretor me chamou, Alencar, quanto você cobra? Eu falei, eu cobro 1% da operação. Pô, mas você vai me cobrar 50 mil? Eu falei, sim, vou cobrar 50 mil, mas vou te explicar por quê. Eu expliquei para ele que a gente tem uma metodologia de contrato, que a gente faz um acompanhamento da execução do contrato até o final. Até o final. Se houver inadimplemento, todo o procedimento jurídico é feito pelo meu escritório. E, além disso, não era só o contrato, porque esse método de contrato, ainda alguns escritórios não viram como é que se faz. É um método muito simples que você consegue resolver e você não precisa pagar para você ter Você ideia. entrega, mas você não teve a quitação ainda. Você não precisa. Não, em detalhe, é um sistema, é uma metodologia que saiu na Lei 14.382, salvo engano. É uma forma contratual que você não precisa pagar ITBI, você não precisa fazer mediante escritura pública. E eu falei, olha, o seu cliente, só para não precisar pagar a escritura pública agora já vai economizar e não pagar o ITBI, já me pagou. Não, mas está caro demais de pagar, contratou outro advogado que, vou lá, por R$2.000, fez o contrato do jeito que tinha que fazer e se der problema, aí me liga. Aí a gente... Aí custa 100, tá? Aí custa 100, porque aí já passou, seu prazo de prevenção já passou, já deixou de ser prevenção, já virou contingência. Agora a gente quer trazer, Carla, para as construtoras. Eu estou sentando com algumas construtoras, porque a gente está querendo trazer um molde de contrato onde a construtora consiga fazer toda essa metodologia, onde o nosso escritório, ele que faz a logística de contrato. Então, a logística é um jeito novo de operacionalizar. Então, o que acontece? Como eu gosto de contrato, a gente especializou em contrato, falou, olha, todo o seu arcabouço, todo o seu jurídico contratual fica comigo. Quem vai tomar conta disso para você sou eu. Se der problema um dia, toda a parte jurídica, toda a parte de inadimplemento é feita pelo meu escritório. Mas como que você vai tomar? Porque é uma coisa muito dinâmica, né? Tipo assim, o cliente chega lá na empresa, ele quer fechar o contrato e assinar. Não, ele pode assinar lá. Assinado para lá, toma, filho é seu. Aí vem para cá. A gente, toda a parte administrativa... Tá, entendi. A assinatura do contrato continua na empresa, mas a administração do contrato vai para você. Mas os moldes do contrato, para que haja a segurança jurídica para a construtora e para outra parte, é a gente que molda. Então, o contrato, o modelo está aqui. A partir desse modelo, todo esse ramo aqui fica com a gente. E a construtora não precisa, inclusive, recolher a tributação. Então, olha só, para a construtora é sensacional. A construtora não, o adquirente. O adquirente, ou seja, é uma outra modalidade. É uma modalidade. E é uma modalidade, Carla, que eu já falo muito para as pessoas. Inadimpliu, notificou o dono, o adquirente do imóvel. Caso ele seja notificado e não pague em 30 dias, o que acontece? O contrato já é desfeito, a construtora volta com o bem para o patrimônio dela, volta, né, para o estoque, e é cobrado desfavor do adquirente o percentual de multa sobre o valor do contrato. E cabe à construtora devolver o remanescente. Aí, conversando com construtoras, às vezes, né? Mas, Alencar, eu vou perder dinheiro. Eu falei, olha só, aquele imóvel que você vendeu a 1 milhão, depois de 2, 3 anos, vai estar valendo quanto? Imóvel não desvaloriza. Fora aí você tem a penalidade. Então, você vai dar o remanescente, né, que é direito dele. Que é direito dele, mas você está com um imóvel que valorizou, digamos, aí 50% e parte do valor da venda. Vai vender de novo. Vai vender de novo, cedo ou tarde vende de novo, você tirou o imóvel do estoque já com um valor maior. Isso diminui, é uma pergunta que eu ia te fazer. Você acha, na sua opinião, que essa advocacia imobiliária ela é mais benéfica para ambos do momento administrativo ou muitos deixam aí para o contencioso judiciário? Então, você fez uma pergunta que é muito interessante. Vamos lá. Com o Código Civil... eu vejo muito ambos, né? E eu acho que o judiciário nunca é bom para ninguém, mas tem gente que deixa chegar. Infelizmente, mas depende muito do negócio, né? Advogado imobiliarista tem que ser versátil, tem que saber trabalhar. Tem gente que compra problema, cara. Tem gente que gosta do problema. O problema é barato, custa caro resolver. Então, eu tenho clientes meus que compram imóvel com problema para poder solucionar o problema do imóvel, entendeu? Então, a gente trabalha com isso. Agora, o que eu falo para vocês é o seguinte, tem que haver um hábito da população e do empresariado de poder criar uma ponte com a advocacia imobiliária e entender que nós da advocacia imobiliária nós estamos aqui para evitar o problema, entendeu? Para criar caminhos. Existe, com o Código Civil de 2002, né, o pessoal trabalha muito sobre uma expressão jurídica que chama pactum sunt servanda. Né? Os contratos servem para ser cumpridos. Se não cumprir, rescinde o contrato. Mas com o Código Civil de
de 2002, veio alguns outros princípios, que é a perpetualidade do contrato, né? Interesse hoje do judiciário, interesse hoje dos doutrinadores, da jurisprudência, é que o contrato ele não se extinga, ele permaneça. Então, cria-se deveres anexos às relações contratuais para que as partes mantenham o contrato em vigor para evitar com que haja a rescisão contratual, porque a pior das coisas, Carla, é a rescisão do contrato para as partes. O que a gente cria também, como advocacia preventiva, é criar mecanismos nos contratos para facilitar. Quer ver um exemplo besta no que eu falo para os outros? Contrato de locação. Tá. Qualquer coisa boba. Qualquer benfeitoria que você faça. Qualquer benfeitoria que você faça, e eu vejo isso em vários contratos. Qualquer benfeitoria que você faça, você tem que informar ao proprietário, ao locador. Por meio de quê? Aí o cara fala, mas normalmente os contratos não tem por meio de quê? Você tem que saber qual é o método, porque como é que você vai comprovar que você informou? Tem que regular isso. Por meio de regular. Aí você bota no contrato. Por meio do e-mail, beleza. Por e-mail pelo WhatsApp, maravilha. Se ele não houver... Feito isso, está resolvido o problema? Não. Não está resolvido. Ele não disse sim ou não. Não disse sim ou não. Aí, Posso fazer ou não? Né? Aí, vamos lá. Advocacia contratual, ela tem que ter esses CIS, né? Esses CIS da vida aí. Se ele disser sim... E se ele não falar nada, ele tem 10 dias para responder. E se não responder em 10 dias, é dado como aceito a proposta. Ou 15 dias úteis, ou 10 dias úteis. Beleza. Mas se ele viajou para fora e não estava vendo o e-mail dele? Então ele, poxa, Alencar, até nisso sim. Se ele viajou para fora do país ou fez uma viagem, ele pode informar que ele está viajando durante esse período, o prazo está suspenso. Ele responde que ele vai analisar quando ele voltar. Quando ele voltar. Então ele vai dar o prazo de início da viagem, da chegada da viagem dele. Poxa, Alencar, isso é enjoado. Vou te falar uma coisa. Tem dor de cabeça pra caramba. Mas são mecanismos contratuais que você evita litígios. Perfeito. E, Alencar, o que você acha dessas... Assim, eu ouço muitas vezes o cliente falar, Carla, a gente tem que sair do trivial, né? A gente tem que inovar em termos de negociação. Eu falei, não existe pessoa que inova mais do que eu, tá? Que ideia não falta nessa cabecinha aqui, nessa cabeçona aqui, ideia não falta. Só que inventar algo que as pessoas fazem, que não é que não possa ser feito, que não existe nenhuma base suspeita na legislação de possibilidade de fazer, isso no imobiliário está ocorrendo muito. Então o neguinho vem com umas ideias meio malucas aí, branquinho também, né? Daqui a pouco sou processado, porque eu falei neguinho. Aí vão, como diz, vão cortar o canal. Corta o canal. Não, porque assim, eu vou criar uma empresa, essa empresa vai criar mais duas, eu vou fazer a obra nessa empresa tal, e essas duas vão ganhar lucro. Eu falei, cara, isso para mim, que não sou advogada, você não está pagando imposto. É só para isso. Porque, na realidade, você está comprando um terreno e pagando percentual da venda. Uhum. Vamos fazer dentro de uma realidade. Tem muito advogado propondo umas asneiras, entendeu? E colocando em risco toda a operação para frente. Sem previsibilidade legal nenhuma. Uhum. Sem usar aquilo que está muito transparente de poder ser usado. Eu tenho SCP, tenho SPE, tenho empresa normal, mas vamos usar dentro dos limites. A advocacia imobiliária ela tem muita diversificação de negócio, porque a criatividade do empresário é muito grande. E ele quer negociar. Então, nesse mercado, eu não sei sua opinião, mas vocês lidam muito com a criatividade do empresário. Alencar, eu preciso formalizar um negócio imobiliário nessa situação. Como que eu faço? Então, aí eu pergunto, qual é o ramo do imobiliário que trata disso? Na verdade, o advogado que trabalha isso aí você acabou de me... Eu estou trabalhando numa situação muito parecida com essa. Primeira coisa que eu faço, tá? Chamar outros profissionais, porque não se trata de uma questão da advocacia, se trata de uma questão interdisciplinar. Então, a primeira coisa que eu faço qual é a área profissional que eu preciso para poder montar esse negócio? Então, eu preciso de um contador, eu preciso do engenheiro, eu preciso do engenheiro ambiental. Então, para montar um planejamento, que é aquela palavrinha que eles não gostam. Isso. Mas, e exatamente com base nisso, saber os meus limites. Porque nós, como advogados, a gente sabe o limite da lei, mas os limites contábeis, os limites ambientais, os limites de construção, quem vai saber melhor é quem está ali. Quem é o engenheiro, é o especializado da outra área. Qual é o grande problema de alguns advogados? É tentar resolver tudo sozinho. Eu não resolvo tudo sozinho. Normalmente, quando eu tenho que fazer alguma questão que às vezes é tributária ou não, exatamente eu chamo, o tributário, desculpa, que é imobiliário, às vezes nem pega no imobiliário, mas de certa forma vai para o contrato, ele trabalha só com a empresa, eu trago um profissional comigo para ver se eu consigo trabalhar essas frentes. Mas é uma advocacia de contrato, é uma advocacia de negócio dentro do imobiliário? É isso que eu estou te falando.
De repente é uma série de fatores. Entendi. Vai ser uma multidisciplinaridade. É multidisciplinaridade. Eu costumo dizer que eu vivo em concurso público no meu escritório. Por quê? Porque eu estudo tudo. Me obrigo a estudar tudo. Hoje de madrugada, às 4h30 da manhã, eu acordei, 5 horas da manhã eu estava estudando sucessões. Depois eu fui dar uma lida sobre juros sobre capital. Então, desculpa, ganho de capital. Então, tipo assim, a gente da advocacia imobiliária, a gente tem que ter uma versatilidade, uma multidisciplinaridade natural. Então, quando você me perguntar alguma coisa, eu tenho que ver a coisa do jeito que você está me desenhando. Eu tenho que ver a coisa do jeito que eu possa fazer. Então, já me apresentaram algumas questões aí que efetivamente a gente vai bolando dentro daquilo que a gente tem nível de conhecimento. Eu respondo assim, Alencar. Solução tem para tudo. Isso. Pode não ser a que você deseja, mas há solução. Pode não ser ao preço que você queria, ou para mais ou para menos, mas há solução. Sim. Você está disposto a fazer a solução mais segura ou menos segura? Aí é o empresário que tem que definir, né? Eu já tive algumas coisas como isso, inclusive um cliente que eu gostava muito, veio falecer na época da Covid, ele queria fazer um loteamento lá em Pedra Azul. Falou, loteamento em Pedra Azul, rapaz, não é assim. Alencar, qual é a forma? Mas eu quero fazer, como você faz? Você quer com risco ou sem risco? Falou, eu quero sem risco. Aí, sem risco, então esquece. Sem risco, você não vai fazer. Não é viável. Tem 20 mil metros quadrados na época e cada um quer, não é viável. Não tem viabilidade. Então a gente tem que estudar, ver a questão do cliente. Existem clientes, você também, que são mais arrojados, que querem viver à margem. Então, sim, que querem inventar as coisas, né? Porque assim, não, a gente quer fazer desse jeito. Cara, eu entendo, mas assim, eu não vejo possibilidade. Mas você quer fazer? Eu não consigo retratar isso no contábil desse jeito. E aí, a informação que vai para todo o fisco é a contabilidade, não vai o contrato. Não vai o contrato. Vai a contabilidade. Então, a gente precisa tentar retratar isso. Então, e é muito legal essa questão na área imobiliária, que está ligada a essa questão da advocacia imobiliária, que é realmente, você falou uma coisa muito certa, são várias profissões trabalhando junto, né? Então, e aí demanda também uma humildade, né, do advogado, do contador, do engenheiro e, mais do que tudo, uma compreensão do empresário de que ele precisa que essas pessoas se conversem. Só para você ter ideia... Porque no seu contrato pode ter coisas que a engenharia tem necessidade de colocar. Com certeza. Não, para você ter ideia, vamos lá, só para você entender, existem advogados que só trabalham com vício de construção civil. Visto? Vício. Ah, vício. Só os vícios na construção civil. Só aqueles vícios ocultos, aqueles negócios que existem advogados com vício de condomínio, vício de unidade residencial, só trabalham com isso. Existem advogados que só trabalham com atraso de obra. Existem advogados que só trabalham com locação. Entendi. Então, é muita coisa. Então, a área imobiliária é muito grande. Hoje eu atendo, eu sou quase full service, eu tenho uma equipe para trabalhar. E também esse é um grande problema. Porque você conseguiu, como é que eu vou dizer, colocar especialidades dentro do mesmo ramo, dentro do escritório. Mas é muito difícil, porque os advogados me procuram, eu quero ser imobiliarista, então vou fazer uma pós-graduação em Direito Imobiliário. Esquece. O advogado imobiliarista, Carlos, é um advogado que ele é moldado dia a dia. Você tem uma advogada que fazia só direito de trabalho. Ela eu não quero mais trabalhar de direito de trabalho. Então vamos para a área de condomínio. Então vamos fazer uma pós-graduação em direito condominial, vamos comprar livros de direito condominial, você vai estudar direito condominial. Então lá na Ferrugem de Advogados você tem uma advogada que só faz essa área. Ela só sabe isso. Então, por quê? Porque é um ramo do direito imobiliário. Então a gente molda, é difícil você constituir uma pós-graduação, alguma coisa nesse sentido. Então é muito complexo. E a experiência conta muito, Alencar? Absurdamente. Eu falo para você uma coisa, Carla, até hoje, 20 anos, a Ferrugem de Advogados fazia 4 de junho agora, 20 anos de advocacia. Até hoje, chega a gente no escritório me perguntando coisas que eu nunca vi. Nunca vi. Falei, eu ligar para os colegas, gente, você já viu isso? Não, Alencar, nunca vi. E acredite, tá? A gente está há 20 anos no mercado. É 20 anos de mercado. Já vi muita coisa, mas ainda existem coisas que chegam para mim que eu... E não surpreenda, você ainda verá muita coisa. Verá muita coisa. Mas ainda bem, né? Que é coisa para a gente aprender, para a gente estudar, né? O mercado também favorece muito, gente, isso. Porque quando você tem, por exemplo, multipropriedade, não é um negócio tão antigo no Brasil. Ele é mais fora, né? Uhum. Então, é um negócio novo. Então, na hora que isso virar outro nome, virar outro tipo de negociação, o jurídico tem que se adaptar a toda essa realidade, tem que estudar, criar forma de atuação. Então, é bom porque o mercado é dinâmico e aí a advocacia imobiliária acaba tendo que ser dinâmica também e se aprofundar, né, em metodologia, em formas de trabalho. E isso dá o desafio. Carlos, só para você ter ideia, as coisas novas, as coisas que vão surgindo,
com certeza tem ali o braço de um advogado e de um contador. Não tem jeito. Podem falar o que você quiser. Eu tô meio sem braço ultimamente, mas... Mas pode ter certeza, não adianta. Não, tem sim, tem sim. Se não, tem que haver o braço de um advogado e de um contador. Então, a gente tem que estar preparado. Para estruturar a operação, concordo então, com você. A gente está ali estudando. Então, uma hora aparece. E aparece mesmo. Aparecem coisas pra gente que a gente fala, meu Deus do céu, como é que esse cara, que a gente construa isso? Vamos ver se é possível fazer? Vamos. Pula para dentro. Então, a gente vai ver o que vai dar. Então, perfeito. Entendeu? Nossa, Alencar, muito bom. Olha, gente, vocês viram aí, né, que o tema, imagina, dá para ficar uma semana aqui falando de negócios imobiliários, de ramo imobiliário, né, de atuações no mercado imobiliário. Só para você ter ideia, Carla, só para interromper, uma vez eu estava atravessando a ponte com um conhecido nosso, eu era o diretor de comissões do OAB e o diretor da Escola Superior da Advocacia estava criando um programa, né, para 40 ou 50 advogados, chama Programa Meu Primeiro Cliente. E a gente estava atravessando a ponte, e aí veio o primeiro programa, a primeira aula. Eu falei para ele, quem vai dar a primeira aula? Ele, você. Eu falei, como eu? Estamos atravessando a ponte, daqui 5 minutos começa a aula com 40, 50 advogados. O que você quer que eu fale? Eu quero que você fale sobre a advocacia imobiliária, os ramos da advocacia imobiliária. Carlos, eu fiquei 3 horas falando. Acho que eu falei no mínimo uns 25, 30 ramos da advocacia imobiliária. É muito. Não, só que você citou aqui hoje foi uns 10. Não, verdade. Ferrugini, muito bom ter você aqui. Muito obrigada por você ter aceitado o convite. É um ramo que eu adoro, você sabe, né? Não preciso nem dizer. Por isso, já tem mais de 30 anos. Só taço 24 em novembro agora. 24 anos de empresa minha. Mais um período que eu trabalhei todo com meu pai, né? Que também tem empresa de contabilidade, Paulo Tassi. Então, eu gosto mesmo da área. E eu acho que é uma área incrível porque ela... Não desmerecendo das demais, mas ela é uma área que se modifica muito porque o mercado cria muitas oportunidades, né? Então, o desafio de desenvolver um empreendimento num local que muitas vezes não é permitido certos tipos de construção, altura, espaçamento, afastamento, não sei o quê, é muito grande. E precisa realmente de uma especialização jurídica para fazer isso acontecer, né? Sim, sim. Até para se envolver numa modificação de legislação que favoreça novos empreendimentos, porque... É um erro do ente público achar que consegue segurar o desenvolvimento de uma cidade. Ele não consegue. A própria pressão da cidade vai para cima. Ou vai regular e fazer certinho, ou o negócio vai ficar meio maluco, todo mundo bagunçado, invasão, não sei o quê, fica aquela zona. Nossa. Então, para isso, precisa de um jurídico mesmo especializado. Então, te agradecer por você ter trago esse tema. Atuações do profissional, né? Na advocacia, né? Na advocacia imobiliária. E te desejar um novo sucesso aí nessa nova sua fase da sua empresa. Né? A empresa dele, gente, está assim, alto crescimento. Não é à toa que a gente trouxe ele aqui, sabe? Alto crescimento. E desejar sucesso para você, né? Deus te abençoe aí nessa nova jornada sua. E te agradecer por ter participado. Obrigado, tá, Carla. Fico feliz porque como eu te falei, a gente vai para 20 anos de advocacia e a gente agora vai para uma área maior de 400 metros quadrados. Dentro dessa área, um auditório, e eu quero um dia que você vá lá dar aula pra gente, um pouquinho lá de direito, de área tributária, um pouco de ganho de capital. Se eu tiver condição, se eu tiver capacidade para ir, estarei lá. Muito obrigado. Gente, muito bom esse tema, né? A gente vai trazer o Alencar aqui mais vezes para falar de coisas mais específicas, que é, sabe, locação, que é uma área que está crescendo muito no país, principalmente com esses Airbnb da vida, né? Que ele até comentou. E outros ramos, porque a reforma tributária está aí, e o Alencar vai ter um papel fundamental para você, empresário, na sua empresa aí neste momento. A gente volta com mais podcast Taço Conta. Não deixe de curtir nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, né? A gente está em todas as redes sociais para você aí aprender mais um pouquinho, porque conhecimento, gente, é tudo. Tudo você perde, mas isso aqui, ó, vai jamais. Então a gente volta. Até já.